Dos dons mais lindos que o Senhor nos deu foi ser mãe. É um presente. Os nossos filhos são presentes de Deus para as nossas vidas, e nós nos sentimos orgulhosas pelo prazer que Deus nos dá de ser mãe. Então vamos louvá-lo por isso. Senhor, nosso Deus e nosso Paizinho querido, nós te agradecemos do mais profundo do nosso coração pelo privilégio que o Senhor nos dá de ser mãe. Senhor, nós te agradecemos pelos filhos que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque o Senhor confiou em nós, para que nós cuidássemos dessas pedras preciosas que o Senhor colocou debaixo da nossa responsabilidade. Deus, nós queremos ser exemplo para os nossos filhos, queremos ser mães sábias. Deus, nós queremos ser mães cheias do Teu Espírito, cheias de poder, cheias de graça, de amor. Senhor Deus, também nós queremos ter sabedoria em corrigi-los, em exortá-los, em ensinar o caminho do Senhor. Deus, nós estamos aqui como mães, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre cada uma das mães que estão aqui. Nós abençoamos em nome de Jesus, para que elas possam, Senhor Deus, saber que o Senhor confiou pessoas tão especiais para que nós cuidássemos. Nós agradecemos por isso e abençoamos todas as mães, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, amém? Me disseram que era para eu fazer uma oração especial hoje para as irmãs ficarem grávidas, é isso mesmo? Irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui de novo, como todos os anos, nessa igreja que sempre tem sido uma bênção na nossa vida. Sempre tem sido muito bom poder estar aqui com os irmãos, e nós estamos lá desempenhando um papel muito importante no reino de Deus. Desde a primeira vez que aqui estive até então, grandes coisas Deus tem feito, né? Ao decorrer dessa conferência, nós vamos mostrando um pouco do nosso trabalho que os irmãos têm ajudado a gente anualmente. Nós estamos em 4 países hoje na África: Moçambique, Malawi, Zâmbia e Zimbábue. E do ano passado para esse ano, nós tivemos um crescimento muito grande. Hoje nós estamos cuidando de mais de 1000 crianças. São 3 orfanatos entre crianças maiores e menores. Hoje nós estamos com 135 missionários. Deus tem feito maravilhas. Para você ter uma ideia, só nesse ano, até agora, a metade do ano, nós já batizamos mais de 7.000 pessoas. Isso nesses 4 países. Então Deus tem feito uma obra muito grande. Estava dizendo aos irmãos que me buscou que o pastor só fica mais fora do Brasil do que no Brasil. Eu falei, não é bem assim, mas a cada 2, 3 meses eu estou fora. Assim semelhante no ano passado, que eu terminei a conferência e viajei, né, para o exterior. Eu termino aqui na terça-feira, na quarta chego na hora do almoço em casa, e na quarta-feira, 18 horas, viajo para os Estados Unidos. Eu vou pregar em 16 igrejas, né? Então na metade do ano eu estou na Índia,
depois volto, aí vou para a África e assim sucessivamente. Deus tem feito uma grande obra mesmo, ganhando almas para Jesus, isso que importa, né? E quando a viagem é muito extensa, minha família vai comigo. Há 1 mês e meio atrás, eu preguei em 8 países, aí estava minha esposa e meus filhos comigo. Agora nessa eu vou sozinho, por causa da escola e tal. Mas é uma alegria rever o pastor Duani, a pastora, né? Eu estava dizendo aos irmãos que o pastor Duani, ele está anos-luzes na frente de muita gente, né? Eu falei assim, rapaz, até hoje eu não conheço uma igreja que construiu uma igreja para crianças. Olha, irmão, eu viajo o mundo. Obviamente nos Estados Unidos tem, mas no Brasil, investir assim, construir, ter pastores específicos para eles, isso é de uma visão ímpar. Isso aí é na frente de todo mundo. Isso aí é uma bênção. Eu estou muito feliz realmente com isso. E eu gostaria que aprender, conhecer um pouco como que Deus deu essa estratégia e poder copiar, né? O que é bom é para copiar, né, gente? Tudo que é bom é para copiar. Diz que quando você copia, na primeira vez você cita a fonte, na segunda vez você cita a fonte, na terceira vez você assume que a ideia é sua mesmo. Ah, quem te deu a ideia? Ah, eu não lembro não. Acho que fui eu tive um sonho. Né? Eu quero ler com você antes de pregar a palavra. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, no versículo 24, por favor. Esse texto é um texto muito poderoso. Provérbios 11, no versículo 24. Diz assim: ao que distribui, será lhe acrescentado. Ao que guarda mais do que deveria, servirá de pura perda. Em algumas versões está assim: o que guarda o que deveria ofertar, lhe servirá de perda. Na versão da Nova Versão Internacional e King James está assim: o que guarda o que deveria ofertar, lhe servirá de perda. Irmãos, deixe-me te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa, tenho 36 anos de idade, lido com missões desde o ano 2000. No ano 2000 eu recebi o convite para ser presidente da Missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial, que hoje, pelo número de missionários e trabalhos que temos feito, comprando Bíblias, traduzindo Bíblias e dando bicicletas para os missionários, nós somos hoje a terceira maior agência de missões do Brasil. Agora veja bem, quando nós assumimos esse trabalho no ano 2000, existia apenas 3 missionários, e eu era um deles. Então, na realidade, sem tirar, eu era 2. E você sabe que isso no ano 2000, eu estou hoje com 36 anos, ou seja, há 16 anos atrás. Se tem uma coisa que eu aprendi em missões, e uma vez eu ouvi da boca do pastor ali um negócio que nunca mais eu esqueci, eu repito para todo mundo: quem tem dinheiro é banco, igreja tem fé. É mais ou menos essa a sua frase. E agora eu jogo isso contra o pessoal da nossa equipe, que quando a gente quer fazer um negócio e eles não têm fé, eu falo: meu filho, igreja não precisa de dinheiro, igreja precisa de fé. Tenha fé que Deus manda o dinheiro. E você sabe que missões é um negócio muito astronômico, sempre muito ousado, sempre cheio de números, porque missões você recebe em real, mas paga com dólar. Nossos missionários todos têm que receber em dólar, mas nós recebemos em real e tem que mandar em dólar. Ou seja, é um desafio muito grande. Eu comecei a entender que Deus dá dinheiro para quem entende qual é o papel principal do dinheiro na nossa vida. A partir do momento que nós começamos a usar, eu comecei a fazer uma oração: Senhor, nos dê dinheiro, nos dê dinheiro, nos dê dinheiro. Senhor, eu preciso de dinheiro, Senhor, me dá dinheiro.
Eu lembro que aconteceu um caso no ano passado. Eu estava subindo para pregar em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Estava dentro do carro. Naquele dia eu precisava de 50 mil reais para comprar um terreno em Sofala, na África. A igreja lá de papelão, os irmãos assistindo o culto até quase depois eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, vai ficar impressionado. Até o joelho de água eles assistindo o culto. E quando eu estive lá, aquela igreja de papelão, quando chovia eles tinham que construir tudo de novo. Eu fiquei a semana toda chorando. Levantei e falei: Senhor, preciso comprar um terreno e construir essa igreja aqui. Aí o irmão dirigindo, eu dentro do carro e orando, falei: Senhor, me dá dinheiro, Pai. Me dá dinheiro, que o Senhor sabe o que eu faço com dinheiro. Senhor, me dá dinheiro, mas me dá muito dinheiro. Eu pedi a Deus muito dinheiro. Falei: Senhor, sempre quando alguém pedia algo para o Senhor, antes do Senhor desse, pedir um sinal que o Senhor iria dar. Então eu quero que o Senhor me dê um sinal antes do Senhor me dar o dinheiro, que o Senhor vai me dar o dinheiro. Não era assim que fazia na Bíblia? Se o Senhor está comigo e vai fazer isso, dê um sinal antes de fazer. Eu acho que eles faziam isso para a fé ficar maior ainda. Falei: Senhor, eu estou pedindo dinheiro, mas antes do Senhor me dar muito dinheiro, me dá um sinal que o Senhor vai dar dinheiro. Mais ou menos assim. Paramos para comer um pão com linguiça na serra, e eu, totalmente despretensioso, olho no chão um maço de dinheiro de 100 reais. Eu falei: deve ser propaganda, marketing, folheto, assim, dessa grossura. Eu abaixei e peguei. A hora que eu peguei, os dois pastores que estavam comigo já estavam correndo, irmão, quase me atropelaram. Quando eu segurei o dinheiro, eles frearam. Ah, o senhor pegou! Eu pegou o quê? O dinheiro! Falei: mas será que é dinheiro? Claro que é, pastor. Eles iam pegar antes. E eles vieram uma velocidade para pegar o dinheiro. E eu peguei, eu falei assim: bom, deve ser folheto, marketing, que eu já vi tantos folhetos que na frente era dinheiro, atrás era propaganda. Falei: Espírito Santo, só não ia aplicar uma peça nessa em mim, né? Eu peço dinheiro, o senhor vai, eu vou te dar dinheiro de brincadeira. Peguei o dinheiro. Gente, quando eu vi um maço de dinheiro, eu nem arrisquei a contar. Falei: não é meu, alguém perdeu. Toda pessoa honesta vai pensar assim. Entrei dentro do restaurante e fui pessoa por pessoa. Você perdeu o dinheiro? No Rio de Janeiro. Aí, alguns perdi. Falei: quanto? Ah, não lembro. Eu falei: não, você não perdeu. E fui: você perdeu? Não, olha na sua bolsa. Eu fui em todo mundo no restaurante. Cheguei no dono do restaurante: olha, alguém perdeu dinheiro no estacionamento. Você pode verificar nas câmeras. Provavelmente esse dinheiro não estava lá mais de alguns minutos, porque eu acho que eu fui o primeiro a ver. Ninguém ia ver aquele maço pegar. Olhamos nas câmeras, nada. Mas o pior é que nas câmeras nem o sinal do dinheiro. 15 minutos atrás, 20 minutos, meia hora, nada, nada, nada. Aí o dono do restaurante falou assim: faz o seguinte, deixa o dinheiro aí. Se alguém procurar, a gente devolve. Eu falei: vamos fazer algo melhor ainda. Eu deixo o número do meu telefone. Se alguém procurar, você me liga. Eu fui embora, fui pregar num congresso de pastores, acho que havia 12 pregadores, hospedado, guardei o dinheiro dentro da bolsa, nem sabia quanto tinha. Na metade da tarde, eu ouvi uma voz: conta o dinheiro. Falei: isso é coisa da minha cabeça, não vou mexer, porque no Brasil tem uma cultura que só achado não é roubado. É roubado sim, isso é uma cultura que cristão não pode repetir. Falei: ninguém perde dinheiro. Alguém perde o dinheiro, mas ainda é dono, tem dono. Eu orando. Irmãos, eu ouvi dentro da minha cabeça: você não pediu dinheiro? Eu fiz brotar dinheiro.
como eu já fiz brotar água da rocha, milagre cai do céu, já fiz chover carne, já fiz chover pássaro morto, já fiz sair água da rocha, eu posso fazer nascer dinheiro da terra. Mas esse dinheiro não é o que eu vou te dar, é um sinal do que eu vou te dar. Conta o dinheiro. Nunca mais eu duvidei de Deus. Esse texto de Provérbios 11:24 diz assim: distribuiu. Diga comigo, distribuiu. Diz mais alto, distribuiu. A Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia. Diga, Deus só dá semente para quem semeia. Você sabe para quem Deus dá dinheiro? Para quem? Para quem semeia. E o texto diz: ao que distribui, está falando de oferta, ele dá mais. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que tem gente aí que se Deus desse dinheiro para ele, ia para o inferno. Então Deus prefere você sem carro, sem casa, até sem roupa, até sem comida, mas com a alma salva. O propósito de Deus não é te dar um carro, uma casa. O propósito de Deus é que você seja salvo. Se o dinheiro te impedir de entrar no reino dos céus, Ele vai tirar o dinheiro de você. E eu tenho certeza, e eu já aprendi isso com Deus, irmãos. Nós temos vivido assim. Quando eu decidi a lidar com missões e com orfanato, e tradução e distribuição de Bíblias, eu comecei a ler George Miller, chamado Apóstolo da Fé. Tinha um grande orfanato com 400 crianças, nós já passamos de 1000. Só que George Miller não viveu na época de igrejas como eu tenho amigos hoje que todos os anos nos ajudam em missões. Ele todo dia tinha que orar para Deus dar o pão e o leite para as crianças, virava a noite sem o pão e o leite, e Deus fazia milagre todo dia para eles terem o pão e o leite no orfanato. George Miller escreve no seu livro e diz: todo dia vivíamos um milagre no café da manhã, todo dia vivíamos um milagre no almoço, e todo dia vivíamos um milagre na janta. Chegava na hora do café da manhã, não tinha o pão e o leite, orávamos agradecendo pelo café da manhã sem ter o café da manhã. A carroça do leiteiro estragava na frente do orfanato, quebrava. O leiteiro dizia: ó, já que quebrou, vai talhar o leite, vai estragar, leva para o orfanato. Do nada aparecia o padeiro: olha, tem uns pão aqui que assou um pouquinho mais, mas não é ruim, só que o cliente não pega. Eu trouxe aqui um punhado. Todo dia George Miller conta que era um milagre. Você quer viver um milagre de Deus na sua vida financeira por dia? Quem quer viver? Você crê que Deus faz isso? Aprenda. A Bíblia diz: aquele que tem um coração generoso, aquele que está sempre disposto a ofertar, Deus sempre acrescenta ele. Diga comigo bem alto: ninguém vence a Deus no dar. Irmão, com muita humildade, eu posso chegar aqui e te ensinar sobre a oferta. Muitos de vocês conhecem o nosso trabalho, muitos de vocês nos acompanham via site, via rede social, sabem o que nós fazemos. Tem pastores que não podem subir aqui e falar de oferta, porque eles mesmos em si são avarentos, eles querem para si estoque. Mas o que eu estou te ensinando aqui é um princípio sobrenatural de viver milagres financeiros, e isso é pela fé. Aqui nesse culto, eu vou fazer aqui agora uma oração. Quem precisa de um milagre financeiro aqui? Ou só eu? Se você não é brasileiro, você não precisa levantar a mão. O brasileiro, todo dia, você nem precisa de um milagre financeiro aqui. Ok, o Brasil está em crise, deu uma melhoradinha, né? Sabe aquela melhoradinha assim, que ele e afoga no... Brincadeira. Quem aqui crê que Deus pode ainda essa semana fazer um milagre na sua vida financeira? Teve um irmão que brincou: pastor, não ora para abrir a madre,
ora para abrir a conta, porque de madre aberta a igreja não quer saber mais. Até quem não queria ter filho passou a ter, eu avisei. E olha, onde eu passo a mão assim, as irmãs vão perto assim. E quem ri é quem tem mais filho. Olha lá, olha lá. Eu fiz essa brincadeira ano passado, levaram a sério e deu no que deu. E lá vai de novo. Vocês vigiam. Mas tem irmão protegendo fiadinhas. Mas pastor, abre, por favor, libera a bênção. Irmão, graças a Deus. A minha esposa brinca, fala bem, não brinca com nada. Tudo que você fala, Deus honra. Então não brinca. Mas então eu vou falar sério agora. Além de quem quiser ficar grave, vai ficar. Eu vou falar sério. Deus vai abrir portas que estão fechadas na sua vida financeira aqui hoje. Dívidas serão canceladas. Processos que estão lá engavetados, quem crê nisso, diga amém. Então eu vou fazer uma oração agora. Agora, qual é o princípio? Coração generoso. Diga comigo, a oferta fala. Tu vai fazer uma oferta de milagre agora. E eu vou orar e Deus vai fazer um milagre na sua vida financeira. Segura na sua mão a oferta agora. Eu vou orar em nome de Jesus. Pode segurar a oferta. Escreva isso. Tem gente que amanhã vai estar contando o testemunho aqui em nome de Jesus. Amém, querido? Segura aí, eu vou fazer uma oração. Deus vai fazer um milagre na sua vida. E Deus faz. Deus faz. Aqueles que não querem, porque tem uns irmãos que eles são assim muito santos. Eles não querem a prosperidade dos outros, mas a deles eles querem. Tem um pastor aí que estava pregando contra a prosperidade. Eu convidei ele para pregar na minha igreja. Ele chegou com um carrão importado. Eu falei assim para ele, querido, eu não tenho nada contra o pastor ser próspero, mas você tem que morar na favela. Você não pode ser próspero. Ah, por que que não? Eu falei, porque você fala contra. Tu não tem autoridade para viver bem. Entenda o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que o que acontece ao povo acontece ao sacerdote e vice-versa. Obviamente, irmãos, que nós encontramos muito exagero. Eu não vejo esses pregadores de prosperidade lá na África. Eu não vejo eles lá na China, porque não tem ministério. Boa parte deles não estão lá, porque não tem ministério. Mas como que nós vamos fazer a obra de Deus do tamanho que eu lhes digo, sem a sua prosperidade? Essa igreja que está construída aqui do lado, da onde que vem o recurso? Chove do céu? Alguns brotam do chão, mas nem sempre. Deus te prospera para prosperar o reino dele. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Você sabe que eu disse lá na igreja, irmãos, eu não quero que Deus me dê uma casa na praia, pague IPTU, dá trabalho, tem que viver vigiando, mas Deus vai te dar uma casa na praia, e eu vou lá para sua casa na praia de graça. Então eu não preciso de uma casa na praia, eu vou para a sua. Eu falei assim, eu não quero que Deus me dê uma fazenda, Deus já te deu uma, eu vou lá para a sua. Tem coisa que só missionário e milionário que tem. Eu vim da Europa, eu e minha família, foram 19 igrejas que me levaram. Ficamos 32 dias, não pagamos nada, nos melhores hotéis e tudo. Eu falei, gente, sabe quanto eu iria conseguir viajar com a minha família para a Europa? Nunca! É só pela misericórdia do papai. Agora eu vim da África, dormi num contêiner e comi rato. Tem coisa, irmão, que só missionário que consegue. Então Deus vai te prosperar. Deus vai te dar um carrão, uma casona, casa com piscina. Quando eu vier aqui para pescar, eu vou no seu carro, na sua Hilux. Recebe aí, irmão, recebe. Quando eu for visitar uma fazenda, eu vou na sua fazenda. Dar um tiro nos porcos, vou atirar com a sua espingarda. Quem está entendendo o que eu estou falando?
É isso aí. Levanta a mão que eu vou orar agora. Segura a sua oferta. Deus vai fazer um milagre essa semana na sua vida financeira. Pai, eu libero a tua bênção. Pai, o Senhor sabe o que saiu aqui desse altar. Não é uma mensagem avarenta, mas o Senhor sabe que o coração generoso prospera. O que eu não estou ensinando para essas pessoas serem prósperas para si, mas serem prósperas para prosperar o reino, missões, o teu trabalho, a tua obra. Pai, eu oro agora para que o Senhor abra as portas do céu. Pai, eu libero uma palavra de milagre na vida financeira, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra, meu Pai, que processos que estavam engavetados, o Senhor vai tirar da gaveta. Eu libero a palavra que dívidas serão recebidas, que dívidas serão quitadas. Eu libero palavras que hipotecas serão pagas. Eu libero a palavra do Senhor de milagres na vida financeira. Receba agora. Quantos recebem, diga amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Senhor, fale conosco, que não seja quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo. Todos os anos, meu Pai, eu venho aqui para manifestar os dons, falar do Espírito Santo, orar por milagres. Esconda-me atrás de ti, Pai, que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste, mas que o teu Espírito Santo possa falar com zelo. É o que nós te pedimos. Amém. Irmãos, nós servimos e vivemos debaixo da batuta de um Deus cíclico. Todo mundo sabe que nós servimos um Deus que em essência é um, mas que se revelou na humanidade em três formas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que se revelou na história da humanidade em três formas distintas é um só em essência. Mas quando eu falo que nós servimos e vivemos debaixo da batuta de um Deus cíclico, me refiro que Deus é um Deus que respeita os tempos. Por exemplo, abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 4, no versículo 6. Por favor, põe na tela. E eu quero aqui nessa noite mostrar para você qual é a função do Espírito Santo em nossos dias. Mas para isso nós temos que cavucar a guisa de introdução, a título de introdução, e saber como que Pai, Filho e Espírito Santo funcionam. Olha o que Paulo nos ensina: um só Deus e Pai de todos. Quantos? Quantos? Então você não é dos três igual o Tales ensinou, né? Você é de quantos? De um. Você é de quantos? De um. Paulo diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Vamos falar isso? Sobre todos, por todos e em todos. De novo. Agora olha que texto impressionante. O apóstolo São Paulo está nos ensinando que Deus é um Deus dispensacional. Um Deus que trabalha na história da humanidade em três formas distintas, em três tempos distintos e maneiras distintas. Por exemplo, Paulo diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. É fácil identificar como cada um trabalhou aí nesse texto. Aonde é que você vê o Deus sobre todos? No Velho Testamento. Você vê que ali Deus se manifestava de uma maneira exteriorizada. Tudo que Deus fazia era de fora para dentro. Você vê Ele se manifestando através de uma sarça. Você vê coluna de fogo. Todas as manifestações do Deus sobre todos eram manifestações externas, porque Ele estava sobre.
Mas esse tempo passou, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. João capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Agora nós vemos o apóstolo São Paulo dizendo, um Deus por todos, a pessoa de Cristo, curando, libertando, restaurando, morrendo, ressuscitando, é um Deus por todos. Agora põe aí para mim, veja, João capítulo 1, no versículo 18. João capítulo 1, no versículo 18. Daqui a pouco a gente volta ao texto de Efésios de novo. João capítulo 18 diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. Repita essa primeira parte, vai lá. Ninguém jamais viu a Deus. Irmão, olha para mim. Quando eu li esse texto pela primeira vez, a minha cabecinha, como diz os mais jovens, bugou. Bugou é quando dá tilt. Eu não entendi nada. Olha, o texto diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. Olha, só o que nós temos no Velho Testamento é relato de pessoas e profetas afirmando terem visto Deus. Olha o que João diz: ninguém jamais viu a Deus. Opa! Quando você pega, por exemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1, o profeta Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e a orla do seu manto encheu o templo. Isaías diz que viu Deus. Mas não só Isaías, Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 1, Ezequiel diz que viu Deus, diz que viu ele assentado no trono, diz que os seus olhos são reluzentes, ele diz que no trono dele tem até rodinha. Ezequiel fala que em cima do trono tem raios, trovões e um arco que nós acostumamos chamar de arco-íris. Ezequiel fala que tem seres angelicais de diferentes maneiras em volta do trono. Ele diz que viu Deus. Daniel afirma que viu Deus e chama ele de ancião de dias. E Adão, que a Bíblia diz que Adão andava com Deus todos os dias. Na viração do dia, Deus vinha no jardim e andava e conversava com Adão. E Enoque, que a Bíblia diz que caminhava com Deus, andava com Deus, e Deus o tomou para si de tamanha intimidade. E Moisés, a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. E Abraão não só viu a Deus, como tomou café da tarde e comeu um pão de queijo com ele. A Bíblia diz que Abraão por 2 vezes viu a Deus, por 2 vezes de maneira teofanizada, na tenda, tomou café, comeu, mas também de uma maneira teofanizada, quando tomou da ceia com ele. Agora João vem e diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. Mas vejam, senhores, que não é só João que diz isso. O apóstolo São Paulo, sobre Deus, ele diz o seguinte: que Deus é espírito, invisível e imortal. Ele habita numa luz inacessível, onde homem jamais viu e jamais poderá ver. E agora? Como é que nós explicamos esse texto? Ninguém jamais viu a Deus. Olha, se eu terminar aqui agora, a sua cabecinha vai acontecer igual a minha, vai bugar. Mas o próprio texto explica: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que o mostrou. Agora é sobre Jesus, porque a Bíblia sobre Jesus diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Quando nós olhamos na divindade Pai, Filho e Espírito Santo, todo mundo imagina que existe uma ordem humana ou aparentemente humana. Quando você fala de Pai, Filho e Espírito Santo, o crente imagina que existe um tiozão parecido Odin e um tiozinho parecido Thor.
E uma pomba voando em cima de vez em quando e pousando na cabeça de uma hora de outra. E alguns imaginam que está a Maria com a mão no ombro. É isso aí, moçada. Quando você imagina a divindade, você precisa entender que na divindade só um possui corpo e forma física. Volta o texto de Efésios. Vamos caminhar um pouco na Bíblia para entender sobre o Espírito Santo nessa noite. Efésios 4:4. O Pai não tem uma forma corpórea física. Ele assumiu uma. Ele teofaniza quando ele quer ser mostrado. É o que a Bíblia nos ensina. O Espírito Santo muito menos. O texto deixa claro. Quantos corpos tem? Leia lá. Há um só corpo. Quantos? No batismo nós temos 3 personalidades e quantos corpos? No trono do céu a Bíblia fala de quantos tronos? Quem precisa se assentar é quem tem corpo. Quem precisa que portas se abram? Salmos 7:24. Levanta, ó portais eternos, abram-se os portais do céu para que entre o Rei da Glória. Um Deus que enche céus e terra, que é Espírito Pai, não precisa que portas se abram. Mas o corpo, aquele que é o corpo físico, que é Cristo, sim, esse precisa. Quem está entendendo, diga amém. Colossenses capítulo 2, no versículo 9, sobre Jesus diz: porque nele habita corporalmente, presta atenção na palavra, corporalmente, toda a plenitude de Deus. É um texto poderoso. 1 de Paulo a Timóteo 3:16 diz: grande é o mistério da fé, Deus se fez carne. E agora é um Deus que está pelo povo, um Deus que passou o tempo de ser um Deus sobre o povo, e agora Ele caminha entre o povo através de seu Filho Jesus Cristo. Diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Mas esse tempo também passou. Preste atenção. Deus é um Deus que respeita a dispensação que Ele mesmo colocou, o ciclo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Diga amém. Amém. Mas agora, Jesus vai subir ao céu. O tempo da encarnação, o tempo da humanidade terrena de Cristo também deveria passar, porque Ele vai subir ao céu. E Ele respeita tanto esse texto, que Jesus diz para os discípulos: é para o bem de vocês que eu vá. Epa, presta atenção. Eu saí de casa hoje 6 da manhã, minha filha estava acordada: papai, eu quero ir no avião. Papai, não me deixa eu ir. Agora imagina olhar para minha filha: filha, é para o bem de você que eu vá embora. Olha, Jesus olha para os discípulos e diz: é para o bem de vocês que eu vá embora. Não, eu falo assim: como assim? Por que é para o meu bem que o Senhor nos deixa? Jesus estava querendo dizer exatamente, testemunhando sobre o Espírito Santo. Ele diz o seguinte: se eu não for, o outro não vem. Precisa terminar o meu tempo para começar o tempo do Espírito Santo. Tivemos o tempo do Deus sobre, do Deus por, e deveria iniciar o tempo do Deus em. Quem está entendendo até aí, diga amém. Quando Jesus diz assim em João 14, no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Você sabe o que significa a palavra outro do grego? A palavra é alus. A palavra alus, ela vem da fruta. Por exemplo, se eu te der uma banana e você comer a banana toda, eu te oferecer uma outra banana, eu não uso o termo outra banana, eu uso o termo alus,
porque eu estou te oferecendo uma mesma fruta, da mesma natureza. Se eu te oferecer outra fruta de outra natureza, não é a palavra halos. Quando Jesus diz um outro advogado, ele não está falando de um ser apartado de Deus. Você não precisa confundir que são três deuses. Existe uma diferença entre trindade e triteísmo. O triteísta crê que são três deuses. Você sabe que tem crente ainda que não entende o Espírito Santo. Esses dias eu vi um pastor pregando que o Espírito Santo era o secretário. Eu fico louco. Um outro estava pregando e dizia que nós devemos imaginar o Espírito Santo como as crianças, um amiguinho imaginário. Se catar. A maioria das pessoas não conseguem discernir a importância, o tamanho e a dispensação do Espírito Santo. E por não entender quem é o Espírito Santo, as pessoas realmente confundem. Tem gente que acha que você não pode cantar para o Espírito Santo. Tem gente que acha que você não pode fazer culto para o Espírito Santo, como se ele fosse um Deus inferior ao Pai e ao Filho. Ora, não é um só? Se você realmente imagina isso, então você tem que concordar, porque sobre o Espírito Santo você há de analisar que ele é a primeira pessoa a aparecer na Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Mas você vai dizer, não pastor, em Gênesis 1 fala de Deus. No princípio criou Deus céus e terra. Mas Deus é um termo genérico. Pode ser Filho, pode ser Pai, pode ser Espírito Santo. Deus é genérico. Mas o pronome masculino, que denota ser uma pessoa, só tem no versículo 2: o Espírito de Deus. Agora está identificando um. O Espírito Santo não passou a existir no Pentecoste. Ele se revelou no Pentecoste. Assim como Jesus não passou a existir em Maria, ele se encarnou. São coexistentes, são eternos. Não existe inferioridade de tal forma que o Pai não é superior ao Filho, o Filho não é superior ao Espírito Santo, o Espírito Santo não é inferior. Não, mas Jesus disse que o Pai é maior que ele em hierarquia. A regra é, são três pessoas, diga amém, coexistente, de tal forma que o Pai não criou o Filho e o Filho não inventou o Espírito Santo. No dia em que existiu o Pai, existiu o Filho. No dia em que existiu o Filho, existiu o Espírito Santo. Não, mas a Bíblia diz que Jesus é submisso ao Pai. Então, ele vem para glorificar o Pai, então ele não pode ser adorado. Mas a Bíblia diz que Jesus é adorado, ele aceita adoração, ele recebe adoração. A Bíblia fala em Filipenses 2,6 que ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Adorar o Filho é para a glória do Pai, adorar o Espírito Santo é para a glória do Pai. Quando você ora, esses dias um jovem da minha igreja, pastor, para que eu devo orar? Eu fico em dúvida, porque às vezes eu falo com Deus, mas eu imagino que Jesus pode ficar com ciúmes. Às vezes eu falo Espírito Santo, eu falo, Pai, o Senhor também. Você sabe como é que um crente ora ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo? Se você passar o dia inteiro falando com o Espírito Santo, você está falando com Deus. Se você passar o dia inteiro falando com Jesus, você está falando com Deus. Se você passar o dia inteiro falando Pai, eu te amo, Pai, Pai, você está falando com Deus. Não existe essa briga, essa ingerência ou interferência. Não. Isso é coisa nossa.
Você precisa entender o funcionamento, ou como o Pai funciona, qual foi seu tempo de funcionamento, como o Filho funciona, qual é o seu tempo de funcionamento e como o Espírito Santo funciona. O tempo do Pai, atividade, Deus sobre, passou, porque agora Ele se fez carne, se tornou Deus puro, também passou, Ele subiu. E Jesus diz: eu enviarei o outro. A palavra outro é halos, outro de mim, da minha natureza, uma fruta do mesmo pé. Não é um Deus inferior, não é um Deus pequeno, um secretáriozinho. É um Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele é Deus. Ele deve ser tratado como Deus, Ele deve ser cultuado, Ele deve ser adorado, deve se cantar, deve entender e invocar a presença do Espírito Santo. Quantos crentes desprezam o Espírito Santo sem saber, toleram o Espírito Santo, mas não o cumprimenta, não o trata como uma pessoa. Apesar de o dogma cristão dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, e todo mundo, a maioria, dizer e crer nisso, eu provo para você nessa noite que a maioria de nós o tratamos como um produto, uma coisa, uma força. E esse é um pecado grave. Quem é o Espírito Santo? É a pessoa que tem uma responsabilidade, só uma. O Espírito Santo não tem nenhuma outra responsabilidade, a não ser esta que nós vamos falar a partir de agora. Põe João 14:17. Olha para mim, presta atenção. Jesus é a revelação de Deus ao mundo. João 3:17. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 de João 2:23. Quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. Textos como esse, nós entendemos que Jesus é a revelação de Deus ao mundo. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. João capítulo 14, no versículo 7, Jesus no embate teológico com Filipe com a mente de testemunho de Jeová. Filipe diz: mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus diz: que conversa é essa de mostra-nos o Pai que nos basta? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes mostra-nos o Pai? João 10:30, eu e o Pai somos. O mundo só vai conhecer a Deus através do Filho de Deus. Jesus é a imagem visível do Deus que não pode ser mostrado. Diga amém. Amém. Jesus é a revelação de Deus ao mundo. Ok? Agora, como Deus se revela para a igreja? Porque a igreja é um povo separado do mundo. Daí temos a palavra santo. A igreja não é igual a mundo. Deus se revela para o mundo através de Jesus, mas para a igreja ele se revela diferente. Olha João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha para mim. Essa semana que passou, Pedro Bial levou 3 componentes gospel no seu programa. Eu não sou de fazer críticas, e não vou fazer, mas críticas doutrinárias é interessante, porque quando você ensina uma doutrina errada, muita gente segue. Aquela menina, Priscila Alcântara, uma menina muito esforçada, que está na mídia, ela disse que o Espírito Santo pode ser dado para qualquer um.
Ela disse, o Bial falou, mas eu posso receber o Espírito Santo? Agora. O Espírito Santo é para qualquer pessoa do mundo. Ora, se ele está dizendo que qualquer pessoa pode receber Jesus e receber o Espírito Santo, ela está certa. Mas se ele está dizendo que qualquer pessoa, de qualquer maneira, pode ter o Espírito Santo, ela está errada. Porque olha o que o texto diz: o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Preste atenção. Jesus é a revelação de Deus ao mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Para a igreja, Jesus diz, não é por força e nem violência, é pelo Espírito. Para a igreja, Jesus diz, os verdadeiros adoradores não adoram uma imagem, não adoram no templo, adoram em espírito e em verdade. O plano de Deus para a sua igreja está no Espírito Santo. Tudo que Deus faz com a igreja é através do Espírito Santo. Tudo que Deus revela para a igreja é através do Espírito Santo. Todo o relacionamento de Deus com a noiva é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trará Jesus de volta. A Bíblia diz que é o Espírito e a noiva que dizem o retorno de Cristo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia chama o Espírito Santo de parceiro da igreja, companheiro da igreja, amigo da igreja. O Espírito Santo só está na terra por sua causa. Olha o que o texto diz. Vamos ler em voz alta. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aí Jesus olha para a igreja, mas vós, eu tenho o Espírito Santo. Diz Jesus, mas vós o conheceis. Quantos cristãos aqui nessa noite podem falar, eu conheço o Espírito Santo? Quantos cristãos aqui nessa noite podem falar, eu tenho o penhor, o tesouro da igreja, eu tenho o maior tesouro que a igreja pode ter, que é o Espírito Santo. Jesus diz, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Aleluia! Você percebeu? O mundo não pode, não vai ter e nunca terá o Espírito Santo. Isso significa que você não pode chegar numa rua, no hospital ou onde quer que seja, aonde Jesus não entrou e dizer, o Espírito Santo vem desse lugar, ele não vai vir. A responsabilidade do Espírito Santo é somente com a igreja. Vejam, senhores, que Jesus subiu, e no dia que a igreja foi inaugurada, o Espírito Santo desceu. Inclusive a igreja foi inaugurada com o derramar do Espírito Santo. 5.000 almas se converteram e 5.000 almas se batizaram. Quando veio o Espírito Santo na inauguração da igreja, foi esse mover. Olha para mim, é um total prejuízo para a igreja não entender o agir e o mover do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está completamente ligado à igreja do Senhor. Volto a repetir, Jesus é a revelação de Deus ao mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Como Deus se relaciona com a igreja? Através do Espírito Santo. Como Deus restaura a igreja? Como Deus fala com a igreja? Como Deus traz profecia? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que é o Espírito da profecia. A Bíblia diz que as curas em Jesus, diz a Bíblia, que Jesus fazia muitos milagres porque Deus o ungiu com o Espírito Santo. As curas que Jesus realizava era
pelo poder do Espírito Santo. Ele é realmente inferior? Sabe, irmãos, eu sou crente desde que eu nasci. Nunca fui ex nada. Eu não tenho nenhum testemunho de ex alguma coisa para contar. Não tenho. Mas eu tenho um testemunho para contar. Que eu sempre tive dificuldades para entender o Espírito Santo. Mas quando eu compreendi o Espírito Santo, o meu relacionamento com Deus mudou completamente. Quando eu entendi que nós hoje vivemos pelo Espírito, não andeis segundo a carne, mas compreendeis o Espírito, andar no Espírito. Romanos capítulo 8 só fala sobre vida no Espírito. Quando eu comecei a compreender que a carne luta contra o Espírito, e o Espírito Santo não mora na minha carne, o Espírito Santo não mora na minha alma, o Espírito Santo mora no meu espírito. Agora deixe-me te explicar. Quem tem o Espírito Santo? Quem pode dizer de boca aberta que tem o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo. Como você sabe que você tem o Espírito Santo? Olha, depois eu fiz faculdade presbiteriana, mas eu comecei no movimento pentecostal. Meu pai é pastor assembleiano há mais de 60 anos. Ele é um senhorzinho. Ele foi reitor de faculdade muitos anos. Então, de teologia pentecostal eu sei de tudo. E eu era da época, não que eu seja velho, mas que a gente ia em retiro e ficava contando quem foi batizado nesse retiro. Quem recebeu o Espírito Santo? Aí a competição nos retiros era quem foi batizado com o Espírito Santo. Essa era a competição. Então os jovens ficavam ansiosos para os retiros, porque eles queriam ir para serem batizados com o Espírito Santo. Então na nossa cabeça, e basicamente na maioria das teologias pentecostal, ter o Espírito Santo era sinônimo de ter manifestação de dons, especificamente o falar em línguas. Quem falava em língua já podia dizer que tinha o Espírito Santo. Não é assim que todo mundo ouviu? Será que isso é verdade? Pastor, o senhor vai entrar nesse assunto espinhoso? Vou. Primeiro eu posso lhe dizer que eu pedi permissão. O pastor falou, fica à vontade. Você vir na igreja presbiteriana e entrar num assunto espinhoso desse, isso é uma briga eterna, irmão. Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Todo mundo pode. Aí, durante muitos anos, agora você ficou interessado, né? Agora eu posso continuar amanhã. Eu percebi. O pessoal fala, agora ficou interessado. Você sabe que agora eu posso usar isso? Mas amanhã a gente continua. Olha, aí alguém chegava e dizia assim, você fala em língua? Não, não falo. Irmão, você precisa ter o Espírito Santo. Não era assim? Ainda é assim. Muitos aqui nesse culto ainda carregam essa carga nas costas, de não falar em línguas e terem dúvida se tem o Espírito Santo. O que é que você acha? Eu estava essa semana dando aula de homilética, ensinando os irmãos o que é usar a retórica na mensagem. É quando você para, olha para a sua cara e fala, e aí? Você não precisa falar, mas eu já estou tendo a sua resposta, olhando para você. Como você percebeu, eu estou fazendo uma pergunta com a resposta nela. Será que realmente o dom, o falar em línguas ou qualquer dom é evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo?
Vamos lá, reformular outra pergunta. Quem tem o Espírito Santo? Qual é a evidência que um crente tem o Espírito Santo? Qual é? Primeira pergunta. Segunda pergunta, eu vou começar de trás para frente. Como recebe o Espírito Santo? Tem que ir no monte orar, buscar, fazer vigília, jejum, irmão. Eu quase morri de fome, tanto que eu jejuei. Para supostamente, eu jejuo, não parece que eu jejuo. Supostamente receber o Espírito Santo. Enquanto eu não passei a falar em línguas, irmão, que crise! Tem gente que vive essa ansiedade eterna. Senhor, quando que eu vou receber o Espírito Santo? É um jugo, e não é bom esse jugo. Mas hoje eu quero aliviar a sua carga, e eu quero fazer isso usando a Bíblia. Como se recebe o Espírito Santo? Põe por favor Gálatas capítulo 4 no versículo 6. Gálatas capítulo 4 no versículo 6. Você não tem noção o que Deus vai fazer na sua vida aqui essa semana. Serão dias de impacto do poder do Espírito. Quem crê, diga amém. Diga, estou esperando, pastor, estou na expectativa. Veja bem, como recebemos o Espírito Santo? E por que você foi no monte e orou? E por que você jejuou? Por que você foi no retiro? Deus enviou o Espírito Santo ao seu coração, amém? Amém? Amém nada, irmão, você leu isso ali? Então como é que você falou amém? Está escrito desse jeito ali? Como é que está escrito? Vamos lá. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo, o qual vos faz clamar a Pai. Epa! Agora veja, a pessoa do Espírito Santo é uma experiência automática a conversão. Toda pessoa que se converte, na mesma hora, automaticamente vem ao espírito dela o Espírito Santo. Ele não precisou orar por isso, é por fé e graça, assim como a salvação. Ele não precisou jejuar por isso, ele não precisou pagar o preço para isso. No dia que ele se converte, o Espírito Santo vem habitar nele. Diz o texto, lê em voz alta, vai lá. Não, mas vamos fazer a coisa direito, vamos fazer reta. Vai. 1, 2, 3, valendo. Agora eu vou perguntar: quem aqui tem Jesus? Agora a pergunta faz sentido. Quem tem Jesus tem automaticamente. Quem aqui tem o Espírito Santo? Aleluia! Ou seja, a pessoa do Espírito, ela vem automaticamente no dia da sua conversão. As pessoas confundem a pessoa do Espírito com o poder do Espírito. A pessoa do Espírito não paga preço para receber, é graça. É igual a salvação. Se converteu, recebe a pessoa do Espírito. Agora olha para mim. Todo mundo pode dizer que tem o Espírito Santo? Já aprendemos que não. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo só mora nos filhos de Deus. Agora nós entramos num contrassenso. O contrassenso do chamado impoliticamente correto. Deixa eu te falar uma coisa. Não dá para ser biblicamente correto e politicamente correto. Você tem que fazer uma escolha. Como eu quero que o politicamente correto, no termo bíblico, vá para o inferno, porque a Bíblia é totalmente impoliticamente correta. Você quer ver? Dizer hoje que nem todo mundo é filho de Deus é jogar uma bomba no politicamente correto. Porque a ideia do mundo é que todos os caminhos levam a Deus. A ideia do mundo é que todo mundo é filho. Mas será que é?
senhores, que o Espírito Santo só habita no Filho de Deus. Paulo diz: porque sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito Santo para você. Só tem o Espírito Santo quem é filho. Agora resta saber se você é filho de Deus, porque não é todo mundo que é filho de Deus. Você quer ver o texto? João capítulo 1, versículo 12. João 1 e 12. Leia em voz alta. Todo mundo é filho de Deus? Vamos ver. 1, 2, 3, valendo. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nem eu e nem você éramos, passamos a ser. Volto a perguntar, de acordo com as palavras de Jesus, todos são filhos de Deus? Quem é filho de Deus? Diz o texto: quem o recebe e quem crê no seu nome, ele passa a ser filho de Deus. Agora você quer brigar? Briga com Jesus. Tem coragem? Briga com a Bíblia. Tem coragem? Porque a Bíblia diz que sem Jesus não há salvação. O escritor de Atos diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que seja salvo. Você vê que esse texto é uma bomba do ecumenismo. Ele explode o ecumenismo em 1000 pedaços. Não há salvação sem Jesus. Acabou. Agora, quem tem Jesus é filho de Deus. Quem é filho de Deus tem o Espírito Santo. Só quem fala em língua tem o Espírito Santo? Responda. Não. Responda. Não. Falar em língua é evidência que alguém tem o Espírito Santo, irmão? Claro que não. Mas para que serve o falar em língua? Você vai aprender aqui nessa conferência. Veja, por favor, Romanos capítulo 8, no versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Quem são os filhos de Deus? Todo mundo. Todo mundo é filho de Deus? Não é não. Romanos 8 e 14 vai dizer, vai lá, em voz alta: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Filho de Deus é somente aqueles que têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não pode ser considerado filho de Deus. Paulo diz: os que são guiados pelo Espírito Santo são esses os filhos de Deus. Agora eu espero ter aliviado a sua carga, porque você se considera filho de Deus. E se você se considera filho de Deus, automaticamente você tem o Espírito. Porque Paulo diz: porque você é filho, você tem o Espírito Santo. Beleza? Faz jóia. Faz jóia. Faça assim, ufa. Faça assim. Agora diga: eu sou filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Ah, é muito bonito. Agora olha para mim. Você sabe que o Espírito Santo mora em você. Veja, aonde é o trono de Deus, que é invisível, imortal, que habita numa luz inacessível, que homem jamais viu, jamais pode ver. Aonde Deus mora? A Bíblia diz que Ele está no centro do universo. Diz a Bíblia que nem o céu contém Deus. Ele não pode morar nem no céu, porque o céu não cabe Ele. O trono de Jesus, esse é no céu. Ele está sentado no seu trono de glória. E o trono do Espírito Santo? Aonde que é? Responda, vamos ver se você já entendeu. Aonde é o trono do Espírito Santo?
Que coisa poderosa! Eu sou habitação, Ele governa através de mim. O Espírito Santo é Deus governando a terra, é Deus governando a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo estará aqui. Que verdade poderosa! Agora preste atenção. Se o Espírito Santo mora em mim, Ele está aí agora. Ele está aí agora. Ele não vai embora. Jesus disse para que fique convosco para sempre. De tal maneira que você não busca para Ele vir do céu. Na hora que você sente aquela presença, aquele negócio doido, Ele não vem do céu. A Bíblia diz que é do seu interior que flui o rio de água viva, que é o Espírito Santo. A palavra rio de água viva, você tem que lembrar de Caldas Novas. Quem já foi em Caldas Novas? Quem já foi esquentar as bundas em Caldas Novas? Caldas Novas é água termal, é quente, águas sulfurosas. Quando Jesus diz fluir rios de águas vivas, Ele fala de águas fervendo. Deixe-me te contar quando o Espírito Santo se manifesta em você. A Bíblia diz que Ele habita em meio ao louvor. Na hora que você adora em espírito e em verdade, e você alcança o nível da adoração sincera, verdadeira em espírito, Ele começa a borbulhar, a ferver. É aqui dentro, não é do alto que Ele vem, não, é daqui. Ele está aí, Ele se manifesta na hora da adoração pura e começa a ferver dentro de você. Aí você começa a sentir seu corpo esquentar, você sente aquele arrepio, você fala: me segura, Jesus, me segura. Aí você fala: agora me larga, Jesus, me larga. É porque nessa hora o rio de água viva está fervendo. É a hora que o Espírito Santo está se manifestando. Quando passa aquele momento, Ele não vai embora. Ele continua aí. Ele não volta para o céu. Ele mora em você. Jesus disse para que fique convosco para sempre. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Aonde você está levando o Espírito Santo? O que você obriga o Espírito Santo a ler? Caiu a casa, tiozão. O que você obriga o Espírito Santo a assistir? Você acha: não, eu vou tapar o ouvido agora, porque que besteira que ele falou, meu Deus do céu. O que você obriga o Espírito Santo a ouvir da sua boca? Ele não vai embora não, irmão. O trono dele é você. Ele está aí agora. Ele está em mim. Tudo que você vê, Ele vê. Tudo que você ouve, Ele ouve. Aonde você vai, Ele vai. Isso deveria lhe causar temor. Agora, o que Ele está fazendo dentro de mim? Qual é o papel do Espírito Santo? Um único papel, não mais. A pessoa do Espírito tem um papel, uma função. O poder do Espírito tem outra função. Agora eu estou falando da pessoa dele morando em mim. Diga amém. Você sabe qual é o maior fruto e a evidência que você tem o Espírito Santo? Todo mundo que diz que tem o Espírito Santo pode dizer que tem o Espírito Santo? Tem que ter um fruto. Você sabe qual é a maior evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo? Não é dons do Espírito, é o fruto do Espírito. E é fruto no singular, não é no plural. Não é frutos
do Espírito, é fruto do Espírito. Imagina uma mexerica com 9 gomos, cada gomo uma virtude que nós chamamos de caráter. Quando você recebe Jesus, você não tem essas virtudes. O Espírito Santo vem morar em você para transformar você à imagem de Cristo. E para isso, ele tem um mecanismo: construir, confeccionar o fruto do Espírito em você. Esse fruto são 9 virtudes que juntas forma e faz você um cristão parecido com Jesus. A ausência desse fruto prova que você não tem o Espírito Santo. Bom, né? Como assim, pastor? Deixe-me te explicar. Se eu não tenho o fruto do Espírito, que é um conjunto de 9 virtudes, eu não tenho o Espírito Santo. O fruto do Espírito é a prova que eu tenho o Espírito, porque ele está em mim para construir o caráter de Cristo em mim. Agora olhe bem, quem quer aprender, diga amém. Amém. Você sabe que eu poderia fazer igual o ratinho, continuar amanhã, forçar você vir amanhã, você está tão interessado, mas a de amanhã ainda é mais poderosa. Amém. Preste atenção. Como o Espírito Santo trabalha em mim a virtude. Você sabe qual é a diferença de fruto e obra? Obra é diferente de fruto. Tem gente que quando é confrontado e tem muitos feitos, ganha alma, batiza e não sei o que, ele confunde isso com fruto. Ele fala assim: pelo fruto conhece a árvore. O que ele está dizendo? Veja o que eu estou fazendo e veja se eu sou homem de Deus. Mas a Bíblia não diz que é pelos feitos, obras e dons que conhece a árvore. A Bíblia diz que é pelo fruto. Mateus 7:21. Pelo fruto conhece a árvore. Obra é tudo que eu faço para Deus. Fruto é tudo que Deus faz em mim. A obra é realizada, o fruto produzido. Jesus disse que a árvore, no caso eu, que não produzir bom fruto, não presta, é jogada no fogo. A ausência do fruto do Espírito diz que você não serve para nada. Agora, que frutos são esses? Como que o Espírito Santo constrói em mim esse fruto? Quem quer aprender? Agora você já está em dúvida se tem o Espírito Santo, né? A sua certeza foi tão rápido quando veio. E agora, pastor, eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Olha, vamos saber agora. Presta atenção. Quem aqui é provado? Passa por provação, ou sou eu? Quem passa por provações? Você sabe para que servem as provações? Irmão, é aqui que vem o segredo de Deus. Estou terminando. Mentira, nunca acredito num pregador quando ele diz que está terminando, viu? Mas já estou na parte do fim, na aplicação. Preste atenção. A ausência do fruto prova a ausência do Espírito Santo, porque ele está em mim só para construir o fruto. Como que o Espírito Santo faz para construir o fruto? Já que o fruto é um conjunto de virtudes, no caso 9, vou te dar um exemplo. Mansidão é um fruto do Espírito. Longanimidade é uma virtude do fruto, é um gomo dos 9. Quando eu não tenho mansidão, o Espírito Santo tem que construir em mim a mansidão para eu começar a ser parecido com Jesus. Estou dando um exemplo, são 9. 9, irmão. E é a prova dessas virtudes, ou são essas virtudes que comprovam que eu tenho o Espírito Santo. Jesus disse isso: pelo fruto
Você conhece a árvore? Caiu a casa, né? Você acha que ser crente é quem diz que é crente? Vir na igreja não te faz crente. Como ir no McDonald's não te faz um Big Mac. Já tem McDonald's na Viraí? Tem Uber? Deixa pra lá. Sempre eu venho e faço. Eu sou pastor de cidade pequena também, Campo Largo. Não deu certo. E Campo Largo é região metropolitana de Curitiba. Depois eu conto outra desculpa. Veja bem, preste atenção. Por que nós somos provados? Põe para mim Tiago, capítulo 2, no versículo 3. Agora você vai entender por que você passa por momentos difíceis na sua vida. Você não vai gostar dessa parte da mensagem, mas ela é muito importante. Tiago 1, versículo 3. Tiago 1, versículo 3. Vamos ler em voz alta. Sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Espera aí, por que nós somos provados? Para que haja a produção de um gomo. Qual o nome do gomo? Perseverança. Agora escute isso. Ninguém gosta de ser provado, mas a provação é uma obra do Espírito Santo. E você quer ver, olha o que Tiago fala no versículo 4. Essa eu quero olhar para você e rir. Olha o versículo 4, põe por favor. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Que alguma coisa é essa? É coisa física? Tiago está falando de virtude. Perfeitos e completos. Sabe o que Tiago está falando? Nós só somos provados, somente somos provados na parte deficiente nossa de virtude. Olha o que Tiago fala: se te falta mansidão, tu vai ser provado nessa parte. E agora igual o manto. Olha o que Tiago fala, vou te explicar. O Espírito Santo não precisa tratar em mim a deficiência da verdade se eu não for mentiroso. Na vida do mentiroso, ele vai trabalhar e a provação dele vai ser naquela área. Quem entendeu agora? Eu quero ter certeza que você está entendendo. Levanta a mão quem entendeu. Vou te dar 3 exemplos. 3 exemplos. Tiago está dizendo assim: a provação serve para produzir alguma coisa que está lhe faltando. O que está lhe faltando? Aquilo que te impede de ser perfeito. O que lhe faz perfeito são a totalidade do fruto, as 9 virtudes. Vamos lá. Na vida do orgulhoso, vou te dar 3 exemplos. A morte do orgulho é a humilhação. Você sabe como que Deus trata o orgulhoso? Sabe como que o Espírito Santo trabalha no orgulhoso? Humilhando, usando gente para humilhar, usando situações para humilhar. Você já viu uma pessoa morta no caixão, reclamando do caixão? Está apertado, está quente, não gostei desse terno. Irmão, quem tem ego queimado não se sente humilhado. Rimou. Só se sente humilhado quem tem ego. Você já humilhou gente humilde? Sabe como que eu sabia que você não ia gostar? Você sabe como que Deus trata o orgulho das pessoas? Ele pega aquele crente na igreja e o Espírito Santo fala assim: ó, você não pode se converter muito. Continua com esses defeitos seus, porque eu vou usar sua língua comprida, sua arrogância para tratar alguns. Então não se converte muito não. Eu tinha um irmão lá na igreja
que o vizinho todo dia jogava pedra na igreja. Aí se converteu um cara que era assassino na igreja, foi matador de aluguel, e se converteu. Primeiro culto que caiu pedra, o rapaz saiu do nada, sumiu. E voltou, ficou quieto. Próximo culto, nenhuma pedra. No outro culto, nenhuma pedra. As pedras sumiu. Eu fui contar um testemunho, irmão, não sei o que aconteceu, mas parar de jogar pedra na igreja. Deus fez a obra. O irmão veio se preocupar, pastor, você confessar um negócio. Ó, o dia que caiu pedra aqui, eu levantei do nada, fui lá, peguei meu trabuco e pus na boca do vizinho. Falei, se cair mais uma pedra lá, com uma bala na sua cara. O vizinho se mudou, né? Falei, querido, faz isso não. Ô querido, eu estava orando para ele se converter. Eu falei, pastor, ele pode se converter em outro lugar. Então tem gente que eu acho que Deus fala, não, esse não pode se converter muito. É claro que é uma brincadeira, né, gente? Obviamente. Mas sabe como que o Espírito Santo trabalha o seu cristianismo? O seu defeito é o que o Espírito Santo vai usar para tratar o meu defeito. Aí quando o irmão defeituoso trata o seu defeito, você fala, eu vou para outra igreja. Aí o Espírito Santo fala assim, meu Deus do céu, vou começar de novo. Se você não tiver defeito, como que o Espírito Santo vai tratar o meu se tu não for linguarudo? Quem que eu tenho que perdoar? Se tu não falar mal de mim, eu vou ter que perdoar quem? Aonde eu vou exercitar o fruto do Espírito sem defeito? Então o Espírito Santo faz a minha aresta se acertar com a sua aresta. São os nossos defeitos que vão nos tornando perfeitos. Vai se encaixando, vai se encaixando. Aquele que começa a boa obra é fiel para completar. Aí você fala, nossa, o irmão mudou. Não, é você que acostumou com o defeito dele. Você passou a compreender. Vou te dar um outro exemplo. Como que o Espírito Santo trabalha o orgulho, produzindo humilhação? A morte do orgulho, irmão, é a humilhação. Ó, estou sendo muito humilhado. É porque tem muito ego para queimar ainda. E vai ser ainda. Você quer ver um outro exemplo? Quem aqui é ansioso? Levanta a mão quem é ansioso. Vou fazer outra pergunta. Quem não gosta de esperar, levanta a mão. Ansioso. Olha para mim aqui, vamos lá. A morte do orgulho é a humilhação. E a morte da ansiedade? Você sabe como que o Espírito Santo trabalha a ausência de perseverança, que é o contrário de ansiedade? Vou te explicar. Na vida do orgulhoso, o Espírito Santo produz humilhação. A Bíblia diz que é Ele que abate, é Ele que trabalha. Na vida do ansioso, sabe qual é o tratamento? A demora. Não tem como o Espírito Santo produzir perseverança na vida de um crente que é ansioso sem demorar. E nessa aí o Espírito Santo não tem pressa, irmão. E deixa-me te falar mais uma coisa. Não adianta chorar do tipo, Senhor, eu estou desanimado de ir na igreja. Eu não vou lá na igreja. O Espírito Santo fala, o problema é seu. Ele não aceita chantagemzinha. Se tu ficar demorando, vai demorar teu milagre, tua bênção, seja lá o que você chama. É porque quanto mais tardar o seu arrependimento, é menos provável que ele aconteça. Quanto menos você entender a obra do Espírito, mais você vai ficar andando em círculo no deserto até morrer. A demora só acontece na vida do ansioso, daquele que costuma questionar Deus que está demorando, daquele que fica murmurando. Eu já
tem na Bíblia para Deus? Por que para uns demora mais, outros menos? Sabe o que o Espírito Santo me disse? Depende da personalidade de cada um. Aqueles que entendem mais rápido demoram menos tempo. Por exemplo, na vida de Moisés demorou 40 anos. O tratamento de Deus, cara, era difícil. Na vida de Paulo, 14. Na vida de José, 13. Você percebeu que tem essa diferença? Quanto tempo está demorando o agir de Deus na sua vida? Se você não entendeu ainda, está na hora de você entender. É a nossa ausência de virtude que produz a provação aonde eu sou deficitário da virtude. Se você é um camarada avarento, no oferta, no dizima, diz no Velho Testamento, fica aí, pode ficar falando. O Espírito Santo sabe como é que ele trabalha a gente assim? A conta a gota. Vou te dar o suficiente para pagar a conta e comer. Enquanto ele não entender que tudo que ele tem é de Deus, que ofertar é para o bem dele, que ele tem que investir no reino, ele vai ficar sendo tratado na vida financeira. Você quer ficar brigando, discussão teológica, se serve ou se não serve, só você sai perdendo com isso, você vai ficar andando em círculo, irmão. Vou te dar o último exemplo. O irmão do teclado vem aqui para parecer que está terminando. Porque eu quero terminar com um milagre essa noite. Cheio de poder, irmão, eu estou lá de bala. Vou dar um quiai aqui, menino, vai ver. Ó, deixa eu te falar um negócio. Essa última parte eu não gosto de contar, porque ela atinge diretamente a mim. Se a morte do orgulho é a humilhação, a morte da ansiedade é o quê? A demora. Se estou ansioso é porque você não sabe esperar. A morte da ansiedade é o quê? Por que Deus demora? Porque você está sendo tratado na ansiedade, na murmuração, na reclamação. Deus está demorando aí, irmão? Essa obra do Espírito você não gosta, né? Ai, pastor, estava tão boa outra parte. Agora essa parte é pior. Se a morte do orgulho é humilhação, a morte da ansiedade é demora. Você conhece aquele irmão que diz que é temperamental? Aquele irmão que fala assim, eu sou crente, mas não sou besta. Aquele irmão que fala assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Não pisa no meu calo, irmão, minha mãe é desse tamanho, assim. 5 filhos. Minha mãe era daquela assim, não mexe nos meus filhos que eu viro uma onça. Irmão, já vi tanto barraco da minha mãe na escola. Eu cresci vendo a minha mãe brigar, peixinha brava, fazendo barraco. Só segura só um pouquinho, irmão. O negócio do teclado era brincadeira. Agora a gente volta, pode ficar aí. Presta atenção. Irmão, a minha esposa fala que tem coisa que só acontece comigo. A minha esposa não diz que eu tenho estopim curto. Ela diz que eu não tenho estopim. Ela está orando para Deus me dar um estopim. Irmão, eu chego em casa, chego no hotel, vou dormir, descansar, fecho o blackout, dormir. Logo vou descansar até a hora do culto. O diabo fica endemoniado. Comigo o diabo é mais demônio. Irmão, começa um barulho de esmeril do nada. Pastor Donício, lembra que uma vez o senhor teve que mudar a gente de hotel umas 2 vezes aqui? Que o pastor Hernando brigou com o cara do hotel, não sei o que, você lembra disso? Aí vai lá o pastor Donício, querida, que vergonha, você brigou com o pastor! Aí tirou eu do hotel, pôs no outro, falou, que vergonha! Irmão, a gente temperamental, ele explode uma bomba atômica no cérebro dele, assim, pum! Aí talha o sangue no olho, fica assim, pum! Aqui estala o olho assim, você fala coisa, você faz coisa, depois tem que ficar pedindo perdão. É uma vergonha. Irmão, eu estou no avião, do nada,
Eu hoje sentei no voo da Azul, não tinha ninguém na frente, ninguém atrás. Falei, eu vou sentar aqui. Irmão, saiu uma mulher com 2 crianças, não sei da onde. O avião já tinha fechado a porta e sentou atrás de mim. E o menino com o saquinho, a mulher falando, se sentir vontade de vomitar, eu falei, pode vomitar. Não, irmão, é só comigo. E aí eu voltou da cadeira, assim, o menino tá. Para não bastasse, a menina ficou no colo da mulher que começou a puxar o meu cabelo. Eu olhei para trás, a mãe olhou para mim. Falei, gente do céu. Eu já entendi a obra do Espírito. Tem hora que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo nessa o senhor passou os limites. Não, o senhor forçou a amizade agora. Irmão, eu estava no cinema, meu filho, isso já tem muito tempo. Estava no cinema, meu filho conversando. O cara do lado, que é namorado, o cara olhou para meu filho e falou, cala a boca, moleque. Eu falei, filho, fica quieto. Você sabe que o pai é nervoso. Então, por favor, ajuda. Aí o filme de novo, o cara falou, ô menino, cala a boca. Eu falei, filho, pelo amor de Deus. E gente temperamental, você percebeu que a maioria das vezes que nós erramos é quando estamos certos? Quando estamos com a razão, é quando nós mais erramos. Aí você fala, agora vai ter que me aguentar. Agora. Na terceira vez, meu filho, blá blá blá, o cara falou assim, ô moleque atentado, capeta, cala a boca! Irmão, eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu só sei que a pipoca foi para a cabeça dele, o refrigerante para a cabeça da namorada dele, e eu, o segurança, já pegou eu, minha família e mandou embora do cinema. Um papelão. Tadinho. A sorte é que eu sou casado. Eu não sou casado com a mulher. Eu sou casado com um anjo transvestido de mulher. Porque a minha mulher, gente, aquela mulher não é aquela mulher não. Aquela mulher arrota em língua, gente. Gente, a mulher canta com grande estu na frente do espelho. Gente, eu vou falar um negócio para vocês da minha mulher. A minha mulher, quando chegar no céu, vai ser cara crachá, vai entrar direto. A mulher é uma santa mulher. A mulher aquela mulher me faz eu me sentir mal. Ela não é normal não. E aí eu tenho um filho, meu filho é igualzinho a ela. Gente, é os dois no meu pé. A minha esposa é uma outra categoria de anjo. Tinha um querubim, um serafim, ela é o surubim. Gente, aquela mulher fora de série. Um dia eu estava dentro do avião da Azul, na saída de emergência, lendo um livro. Chegou a comissária. Senhores, você precisa me ouvir porque você quer sair de emergência. Se o avião cair, você sai correndo pela asa e pula. Eu falei, tá bom? Ela falou, preciso que os senhores me escutem. Eu olhei para ela, lendo o livro, falei, pode falar, querido, estou ouvindo. Falou, senhor, e ela não fala enquanto você fica olhando. Eu preciso que o senhor me escute. Eu falei, pode falar, querido, estou ouvindo. E uma mulher foi com a mão no meu ombro e me deu um safanão. Senhor! Ai, meu Deus! Irmão, eu já imaginei minha mão no pescoço dela, Polícia Federal dentro do avião, eu falando um monte de coisa. Porque briga de crente é briga teológica, do tipo, filho do capeta, enviado do inimigo! Deus vai pegar você! É assim que crente briga. Irmão, eu lembro que taiou o sangue, explodiu a bomba de hidrogênio na cabeça. Que isso é temperamento. Sabe como que o Espírito Santo trabalha a gente assim? Provocando. Provocação. É alguém te fechando no trânsito, te xingando. Injustiça. Porque ele sabe que só vai tratar briguento quando ele não se importar mais. Aí produziu um fruto do Espírito chamado paciência, mansidão,
Esse é o pior fruto para mim. Porque tem hora que esse dia o cara me ligou, mas me talhou o sangue. Eu falei assim: eu vou dar um tiro no teu carro, infeliz. Ele olhou para mim e disse: mas você é crente. Eu falei: por isso que é no carro. Você não entendeu? Eu falei: irmãos, isso é uma evolução. É uma evolução. A mulher ficou lá: olha para mim, parece a música do Toque no Altar, olha para mim. Irmão, quando o sangue talhou, explodiu a bomba de hidrogênio na cabeça, eu olhei para ela, mirei ela, falei assim: minha filha, eu ouço com o ouvido. Fechei e continuei a ler o livro. Ela esqueceu de mim e foi embora. Irmão, eu cheguei em casa numa vanglória, falei: bem do céu, eu tenho uma bênção para te contar. Aí contei para ela toda a história da comissária e não sei o que. Minha mulher falou: o que você fez? Olha a minha moral. Você gritou? Eu falei: não, mulher, Deus produziu em mim mansidão, usou na hora. Irmão, tem 3 anos que eu estou limpo, que eu não tenho recaído. Tem 3 anos que eu não quero bater em ninguém. Eu estava pregando semana passada lá para dedicar o livro, o irmão ficou me talhando o sangue. Pastor, vamos ver se produziu o fruto. Irmão, estou em obra, vigia, vai lá. Vigia. Aí, falei: amor, o Espírito Santo produziu mansidão. Eu não gritei, não petequei, não falei, não aconteceu. Ela ficou séria. Falei: fala parabéns, fala que lindo, amor. Ela ficou séria. Ela falou assim: para parecer com Jesus ainda falta. Eu falei: por que, surubim? Ela falou assim: porque Jesus falou que você tem que aprender a ser manso e humilde. Tu foi manso, mas não foi humilde. Se você fosse humilde, você teria fechado o livro na primeira vez e olhado para ela. Eu falei: vai se catar. Irmão, eu conto essa história para você de modo meio cômico, para você entender que a pessoa do Espírito está construindo Jesus em mim, construindo o fruto do Espírito, e a ausência das virtudes é que provocam as provações. Entendeu? Eu confessei meu pecado, agora quero ouvir o seu. Agora eu concluo aqui dizendo: olha para mim, vem aqui os irmãos do louvor. A pessoa do Espírito é diferente do poder do Espírito. Isso eu vou pregar amanhã. A pessoa do Espírito vem automaticamente em mim, está em mim. O poder do Espírito não vem automaticamente, ele vem do alto. A pessoa do Espírito eu não preciso pagar o preço, mas o poder do Espírito eu tenho que perseverar e pagar o preço. Jesus diz: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se a pessoa do Espírito produz o fruto, o que produz o poder do Espírito? Porque o poder do Espírito eu tenho que pagar o preço. A pessoa do Espírito está dentro de mim, o poder do Espírito não. O poder do Espírito está na minha carne. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A pessoa do Espírito me faz ser, o poder do Espírito me faz ter. O poder do Espírito tem as suas evidências, a pessoa do Espírito tem a sua evidência. A evidência da pessoa do Espírito é o fruto. A evidência do poder do Espírito são os dons. Agora você entendeu. A pessoa do Espírito está no crente. O poder do Espírito não está em todo crente, mas todo crente tem que receber o poder do Espírito. Para quê?
diz a Bíblia, ser capaz de ser testemunha, ser capaz de curar enfermos, expulsar demônios. É ao poder do Espírito que identifica o dom e o ministério de cada um. Amanhã à noite você vai ter a experiência do poder do Espírito sobre a sua carne. Jesus disse que a mulher tocou nele: de mim saiu virtude. Não é o Espírito Santo que saiu dele, foi o poder do Espírito que saiu dele e curou a mulher. Esses dias eu passei, uma mulher tocou em mim e caiu ali meio metro. Eu falei: querida, eu te empurrei, me perdoe. Ele falou: não, pastor, não me empurrou. Eu senti choque, uma descarga de poder, porque o poder fica na carne. A Bíblia diz que as vestes de Paulo ficam nas... Irmão, o poder fica no corpo. Quando jogou um morto nos ossos de Eliseu, o morto ressuscitou. O poder fica na mão, no corpo, na carne. É sobrenatural o que acontece quando o poder vem sobre você. Você tem o Espírito Santo. Diga: eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo me faz ser. E o poder do Espírito me faz ter autoridade para curar, autoridade para expulsar demônio. Me faz ter, me faz ter, me faz ter. Quem aqui quer o poder do Espírito na sua vida? Então amanhã nós vamos ter um culto de poder do Espírito. Segura, irmão! Eita! Eu vim meio doido dessa vez. Eu quero que você fique em pé. Olha para mim aqui. Diga assim comigo: é só o primeiro dia da conferência do Espírito Santo. Tem gente aqui nesses dias que terão sonhos, visões, que o Espírito Santo vai ativar ministérios de profecias, de milagres. Tem gente aqui que a sua família inteira vai se converter. Quem crê nisso, dá um glória bem alto aí. Levante as suas mãos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra. Chama o Espírito Santo agora. Mas peço que tua presença. Cante o mais alto que você puder. Chama o Espírito Santo agora. Faço tudo, mas vem